Dentro de uma composição, existem situações onde vai ser necessário a gente adicionar elementos, né, que não existem de fato na imagem. Isso acontece popularmente, né, quando a gente define que nós aplicamos um efeito ou algo parecido. Os chamados efeitos que a galera vê pela internet e por aí vai, muitas vezes eles são entendidos para o Photoshop como estilos de camada. Como a expressão já diz, estilo de camada é a capacidade que uma camada, ou seja, um objeto tem dentro do Photoshop, de receber elementos adicionais que vão estar estilizando o seu comportamento dentro da composição. São efeitos semelhantes a sombra, bordas, volumes, iluminações e por aí vai. E eles acontecem de uma maneira bastante simples. Nesse projeto, né, que nós estamos montando com o objetivo de fixação, o comportamento do estilo, ele vai acontecer na questão da fotografia, né? Você percebe que nós temos esse Polaroid acontecendo dentro da cena, e esse Polaroid, ele tem uma borda branca, se vocês visualizarem lá na referência, ele tem uma bordinha branca, e ele vai nos ajudar, né, a estar criando essa ideia que tem uma fotografia flutuando dentro do cenário. Para eu estar aplicando isso, eu vou ter o uso do estilo de camada, onde ao selecionar a camada que eu quero estilizar, no caso da gente, é a camada aqui da foto, né, que eu denominei como FT, pressionando o botão direito, você vai ter essa opção chamada de Blend Options. O Blend Options ele vai carregar todo tipo de interação adicional que essa camada vai ter. Além dessa forma, né, que se você apertar o botão direito e pressionar, ele abre essa tela de comunicação, denominada aqui de Layer Style, eu posso muito bem, de maneira mais simples ainda, selecionar a camada que eu quero trabalhar e dar um duplo clique. Dessa forma, ele abre essa mesma tela e eu consigo estar selecionando e trabalhando com as características de cada estilo que eu quero aplicar. Por último, outra forma bastante ágil de você estar aplicando os estilos, ela acontece a partir do momento que eu seleciono novamente a camada que eu quero, e aqui embaixo, no rodapé da janela Layer, né, do Panel Layer, você tem esse ícone representado pelo FX. Para quem já tem um pouco de noção de computação gráfica em si, o FX ou FX, né, ele sintetiza a aplicação de um efeito. Então, no momento que você tem uma camada, um objeto, onde na sua representação, na sua organização, ele tem a sinalização desse FX, quer dizer que já foi aplicado um efeito e eu posso estar manuseando ele. Então, quando eu clico aqui, mediante a seleção da minha camada, você percebe que ele te dá uma lista de camadas, de elementos, né, que você pode adicionar, de características que você pode adicionar, e ao aplicar, você tem o controle delas acontecendo da maneira muito simples. Então, são 3 formas de você estar utilizando o Layer Style. Como a gente já sabe, eu quero aplicar uma borda que é orientada aqui pela opção Stroke, né? E ao clicar aqui, ele abre aquela mesma tela de comunicação, só que a única diferença é que ele já vem com Stroke habilitado e ele selecionado para que eu mude as características visuais dessa borda. E aí é bem simples, né? Você já consegue visualizar que existe uma borda preta acontecendo aqui na nossa fotografia. E se você parar para ler as propriedades, você consegue entender diretamente o que vai acontecer. Então eu tenho, por exemplo, o tamanho dessa borda. Então eu tenho aqui o size, eu posso estar aumentando e tal, e deixando mais ou menos da maneira que me interessa. Então tá lá, trabalhando dessa maneira. Eu tenho a questão do posicionamento que essa borda vai ter em relação à nossa imagem, à nossa camada selecionada. Então ela está como inside, interna, mas pode ser outside, ela pode ser centralizada, né? Isso vai do que você vai fazer. Eu vou manter inside para que ela respeite exatamente a forma da camada. E eu tenho aqui a questão do modo de mesclagem, né? O Blend Mode, que nós vamos ter um capítulo específico para trabalhar com o modo de mesclagem. É até legal fazer um parêntese que modo de mesclagem, gente, vai ser algo presente em boa parte dos projetos que você venha trabalhar. Principalmente se você vai usar o Photoshop como desenvolvimento de layout, de interface, e isso vai interagir em outro software ou em outra aplicação. Então, o modo de mesclagem é algo que te dá um controle estético bastante útil. Por último, aqui em relação à sua estrutura, você tem a questão da opacidade, que é a transparência aplicada somente nessa borda, e vindo aqui embaixo a questão de cor. Então eu vou escolher a cor branca, que é em relação ao nosso projeto. Já determinei aqui mais ou menos dessa maneira. Vou dar um OK. E aí sim eu já tenho essa borda criada. Então você percebe que além desse estilo, né, que eu acabei de aplicar, no caso a borda, nós temos outros estilos que podemos estar utilizando e melhorando um pouco mais o nosso resultado.
Então, se por exemplo eu quero vir aqui e aplicar uma pequena sombra nessa fotografia para trazer essa ideia de volume, como se ela tivesse realmente destacada em relação ao ambiente. Então eu posso muito bem vir aqui e aplicar o que seria o Drop Shadow. E é interessante você prestar atenção, né, que no momento que você aplica o Drop Shadow, que você sinaliza aqui, né, você tica a propriedade, não quer dizer que ele vai te mostrar os controles da sombra. Para que você veja os controles de qualquer propriedade que você habilitar, você habilita e clica no nome. Dessa forma, aqui do lado ele te mostra as propriedades para que você possa modificar essa sombra. Então, opacidade você tem, né, o controle de transparência da sombra, isso é bem tranquilo, você percebe aqui, né? Você tem o ângulo que essa sombra vai ter, a distância. Então, olha, você vai mexendo na distância, ele já vai te dando o resultado na hora, né? A intensidade dela em relação ao seu posicionamento e o tamanho, para que você consiga ter um desfoque dessa sombra de maneira bem tranquila. Eu gosto de passar para os alunos, né, que a sombra é um efeito legal em trabalhar com Layer Style, pois no momento que você está com essa propriedade ativa, se você vir aqui, né, na sua área de trabalho e clicar e arrastar, você tem a visualização dessa sombra aplicada, né, e você consegue reposicionar, deixar ela da maneira que te interessa. Então, dessa forma, você tem um controle muito mais manual e se desprende, né, dos valores numéricos mesmo. Você não fica nessa, eu preciso colocar 2, 3, 4, 5 e vai em cima, né, da estética, em cima do resultado visual que ela vai ter, ok? Então, depois que você aplicar, você escolher os efeitos que são mais do seu interesse, você vai dar um OK. E aqui na camada que você acabou de trabalhar, você tem a possibilidade de estar editando, né, os efeitos. Então ele já diz, olha, foi aplicado alguns efeitos, onde esses efeitos foram determinados aqui por borda e sombra. E aí todos eles ele tem a capacidade de visualização. Eu posso clicar aqui em stroke, tirar o stroke momentaneamente, eu posso tirar a sombra, caso você queira ficar testando. Se por acaso você queira alterar alguma coisa, é só dar duplo clique na propriedade. Então eu quero mudar o Drop Shadow, 2 cliques na opção Drop Shadow, ele te abre a mesma janela e aí sim você tem todo o controle de manuseio realmente dentro da propriedade. Eu posso vir e estar modificando as suas características, ok? Então, algo bem simples, útil realmente, você vai ter, né, situações que você seja necessário trabalhar em cima, né, da layer de estilo. É claro que é legal você ter uma cautela, porque cada efeito ele tem sua particularidade. Eu vou estar ilustrando isso para vocês em outras situações, mas tenham ciência que é algo bem útil e simples de se trabalhar, ok? Então é isso, até o próximo vídeo.